Sabe, o que um desfile de 7 de setembro numa cidadezinha do Brasil pode de fato nos contar sobre identidade e sobre luta? Hoje a gente vai olhar para além da fanfarra, para além das bandeiras e descobrir uma história muito poderosa de como uma comunidade inteira celebra quem ela é e, ao mesmo tempo, exige seus direitos. E para a gente começar a entender o que está acontecendo ali, é preciso partir de uma ideia muito forte. Aquele desfile, ele é muito mais do que uma simples celebração. Ele é um ato de fé. Mas fé em que exatamente? Bom, a resposta para isso está no jeito como essa comunidade se enxerga. O grande segredo para sacar o que esse evento significa é não olhar para ele como um ato patriótico comum, sabe? É algo muito mais profundo, muito mais pessoal, que tem raízes fincadas ali, na comunidade local. Tem um termo que descreve isso perfeitamente: rito de consagração pública. Parece um nome complicado, né? Mas a ideia é simples. É mais do que uma festa. É quase um momento sagrado em que a comunidade se junta para declarar em voz alta, para todo mundo ver e ouvir: nós somos isso aqui e nós importamos. Então o foco aqui não é aquele nacionalismo abstrato, distante, não. É sobre algo muito mais concreto, muito mais vivo. É sobre botar na rua o patrimônio cultural. Pensa só, as danças, as músicas, as tradições que muitas vezes ficam guardadas, nesse dia elas tomam conta de tudo. Elas são as verdadeiras estrelas do show. Mas afinal, quem é que forma o coração dessa comunidade? Quem são essas pessoas? É quando a gente olha mais de perto para quem está desfilando que a história fica ainda mais rica. Olha só que incrível a diversidade de gente que participa. Tem escolas de distritos mais afastados, sabe? As APAES, que fazem um trabalho essencial. Os CTGs, com toda a tradição gaúcha. Projetos sociais, todos marchando lado a lado. Até os pequenos agricultores e os pescadores artesanais estão ali representados. É um retrato fiel da comunidade, um verdadeiro mosaico. E essa citação, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. O desfile se torna um ato de afirmação muito potente. É a comunidade inteira gritando para o mundo: ei, a gente existe, a gente está aqui, a gente tem uma história e ninguém vai nos esquecer. Só que essa história tem duas faces. Por trás de toda essa celebração, de toda essa alegria, existe uma outra realidade. Uma camada de luta diária que cria um contraste enorme com a festa. Isso nos leva a uma pergunta que é fundamental. O que será que acontece quando a música do desfile para e a vida de todo dia volta ao normal? O contraste é brutal, é chocante. De um lado no desfile, o que a gente vê: orgulho, entusiasmo, união. Do outro, a realidade dura do dia a dia. Uma travessia perigosa de barco, professores sobrecarregados de trabalho e um sentimento constante de medo e abandono. Essa travessia de barco, que muita gente ali, incluindo professores e alunos, precisam fazer todo o santo dia, é marcada pela superlotação, pela falta de fiscalização, é uma violação clara do direito básico de ir e vir. E o Estado, que deveria cuidar da segurança de todos, parece simplesmente não estar lá. E é justamente nesse cenário de descaso, de abandono, que a comunidade encontra um jeito novo e muito potente de se expressar. Uma canção que nasce literalmente da água, da luta e dessa necessidade de ser ouvida. Da indignação e do cansaço de todo dia, nasceu a música Maré de Vozes. É um protesto que consegue ser, ao mesmo tempo, poético e profundamente político. Ele transforma a revolta em uma forma de resistência musical muito poderosa. E tem um trecho da letra que captura essa luta de um jeito pungente. Escuta só. Águas que vêm e trazem vidas, não deixem nosso tempo naufragar. Vamos parar um segundo para pensar nisso. O que essa frase realmente quer dizer? Qual é a força por trás dessas palavras? O que essa letra faz de uma forma brilhante é conectar tudo: a travessia diária, a vida das pessoas e a busca por justiça. A mesma água que é fonte de vida se torna também um símbolo da ameaça, um lembrete de que o futuro daquela comunidade pode literalmente naufragar se nada for feito. E é exatamente aqui que tudo se amarra. A celebração do desfile e o protesto da canção, eles se juntam e formam uma única e poderosa maré de vozes. Essas duas manifestações são, no fundo, duas faces da mesma moeda. O desfile celebra, ele manda a mensagem: nós existimos. A canção denuncia e ela exige: nós queremos nossos direitos. Uma serve para afirmar a identidade e a outra para reivindicar o futuro. E por isso,
Aquela citação volta com tanta força. A mesma energia de afirmação que alimenta o desfile é a que dá força para o protesto. Celebrar a própria história acaba sendo o primeiro passo para exigir um futuro que seja mais justo. No final das contas, a história dessa pequena cidade nos deixa com uma pergunta muito importante. E se a gente olhasse para os nossos próprios rituais públicos, as nossas festas, as nossas celebrações, que histórias eles revelam sobre nós? E, talvez, o mais crucial, o que será que eles podem estar escondendo?